Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Conversas Transformadoras, que é um espaço de diálogo sobre como podemos efetivamente transformar a educação e o aprendizado. A gente sabe que as necessidades do aprender crescem a cada dia e que novos desafios batem à nossa porta. E assim, enquanto profissionais de educação, a gente não pode ficar parado, pelo contrário. Ou a gente tem que trazer o debate, conversar sobre as coisas que efetivamente podem transformar a educação. O Conversas Transformadoras é exatamente um chamado à compreensão das ações de transformações reais do aprender. E hoje nós vamos falar sobre educação midiática, um dos assuntos mais importantes para a nossa realidade de hoje. A nossa conversa é com a querida Januária Cristina Alves, que é mestre em comunicação social pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, jornalista e educomunicadora, autora de mais de 60 livros infanto-juvenis, duas vezes vencedora do Prêmio Jabuti de Literatura Brasileira. Professora Janu, muito querida, já trabalhei com ela em outros projetos. Então, eu queria que eu tenho um monte de outras coisas que eu poderia falar de você na sua introdução, mas eu deixo para você complementar um pouco do que eu falei de quem é a Janu, e já te coloco para nos ajudar a entender um pouco o que é a educação midiática. Oh, muito obrigada, Robson, pela generosa apresentação, obrigada pelo convite. Acho o Instituto Significare com uma missão incrível, que é exatamente trabalhar pela transformação da educação nesse país, né? Um tema crucial, tão judiado nos últimos tempos, né? Então é muito bom quando a gente vê uma instituição e pessoas, né, como você, trabalhando aí para ver se a gente transforma esse quadro, né? Então, estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite, e especialmente para falar desse tema que é tão fundamental nos dias em que estamos vivendo, né? A educação midiática, na verdade, ela não é novidade. Se a gente for pegar a história, lá pelos anos 30, o educador francês Celestin Freinet, ele já usava o jornal em sala de aula. Então, na minha tese de mestrado, eu investiguei como é que as crianças se relacionavam com os suplementos infantis, que hoje nem existem mais, né? E eu me lembro que eu fiquei muito surpresa quando eu peguei, né, a primeira referência desse trabalho no Freinet, que já dizia naquela época, né, precisamos trazer o mundo para dentro da sala de aula. Então, fechou, né? Não tem como a gente estar com essas crianças, esses jovens na escola e apartá-los da vida cotidiana, não faz nenhum sentido. Não E tem como a nesse gente a gente só para exemplo, para ilustrar, não tem como a gente, fazer da escola aquela caixa fechada que a pessoa fala: "Pronto, eu vou parar minha vida agora porque eu estou indo para a escola. E depois que eu sair da escola eu volto para a minha vida. Eu volto para a vida real", tipo assim, a escola é um lugar especial onde tudo para. Não, tem que Não. estar tudo mesmo entrelaçado como se fosse uma trama, né. Exatamente, porque é na escola que a gente também vivencia boa parte das experiências, né? A criança e o jovem passam bastante tempo na escola. A gente até gostaria que eles passassem mais, né? As escolas de período integral têm se Legal. revelado tão bem-sucedidas que Sim. talvez se a gente conseguisse passar mais tempo com elas lá seria mais interessante. Mas, de qualquer forma, é muito importante a gente ter este conceito, né? Que o jornal, que aí era a única mídia que se tinha naquela época, ele representa essa janela para o mundo, né? Por meio Aham. das notícias, a gente sabe o que está acontecendo para além do nosso pedaço, né? Obviamente, aí a gente vai ter que falar um pouco do que são as mídias, né? Elas não são o mundo, elas trazem um mundo editado, elas trazem um pedaço do mundo, um recorte do mundo. Mas é fundamental
que esse recorte seja colocado em perspectiva no contexto em que essas crianças e jovens vivem. Então, a experiência do Freinet, obviamente, se revelou extremamente exitosa. Esses meninos, essas meninas franceses daquele tempo, se sentiram extremamente empoderados, né? Não apenas ler as notícias, né, do jornal, que era do adulto, do pai, da mãe e tal, né, aquela coisa, porque a imprensa teve isso, né? Infelizmente estamos perdendo e estamos vendo o que está dando, né? A imprensa sempre foi uma instituição. Né? Eu cresci com meu pai, com minha mãe, dizendo, saiu no jornal, viu? É verdade, está aqui no jornal. Então, era uma instituição que primava, que prezava, né, por retratar fatos da maneira mais, né, objetiva possível. Hoje a gente sabe que, primeiro, que a objetividade é algo que não existe, e a objetividade jornalística, muito menos. Depende Mas, de quem está falando, né? Depende de quem sem escreveu. dúvida, sem Você tem que ter dúvida. uma régua, uma lente para poder olhar para a matéria hoje em dia, né? Sem dúvida. E essas crianças também começaram a produzir notícias, e isso foi muito bacana, né? E a minha tese de mestrado foi em cima disso, como é que elas liam e depois como é que elas produziam. Então, assim, aqui no Brasil, quando eu entrei no meu mestrado, isso é 1987, já tinha dentro da USP um movimento que chamava-se Leitura Crítica da Comunicação, que foi o professor doutor Ismar de Oliveira Soares, que foi meu professor, meu orientador, que começou a trabalhar com isso, que hoje gerou o que se chama de educomunicação, que é Uhum. uma área que exatamente tentou unir, né, a educação com a comunicação. Hoje é um curso de 4 anos, reconhecido lá na ECA, e que tem formado diversos educomunicadores que muito têm contribuído nas nossas escolas públicas e privadas, no sentido de levar as mídias para a sala de aula. E aí a gente passou por um percurso assim. Primeiro era, vamos então ler o jornal em sala de aula. Aí o professor de português pegava para trabalhar gênero. A diferença do gênero jornalístico para o gênero opinativo, a diferença do artigo para a crônica. Então, era uma coisa extremamente vinculada ao currículo. Aí o E professor... técnica, né? Uma coisa técnica em Exatamente, relação àquela mídia. O assunto que exatamente. estava ali dentro não era ainda o que mais Era preocupava esse professor. era um suporte de texto e a linguagem. Aí o professor de história começou a pegar exatamente, né? Não, temos aqui no jornal a história recente, né? Daqui a alguns anos o banco de dados do jornal vai ser, né, o registro histórico do que está acontecendo. Os professores de geografia, né, passaram a trabalhar com isso no que se chama de atualidades, que cai no vestibular, e etc. E tal. Tudo isso foi um uso mais funcional. Né? Aham. Com a chegada das benditas fake news, que são as notícias falsas deliberadamente produzidas para confundir, para desinformar, e o marco disso foi 2006, com a eleição do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, né? Passou-se a ver que não era mais por aí o trabalho, né? Que a gente tinha aqui. Na verdade, começa um pouco antes, porque a própria Unesco começou a pensar nisso, né, quando começou a pensar em alfabetização midiática e informacional, porque a Unesco ficou preocupada com o acesso às informações, né, com metade da população conectada, metade que não está, né, como Aham. a gente viu agora na pandemia, um monte de crianças sem nenhum tipo de acesso, portanto, não podia assistir aula online. Né? Então, a Mas gente ainda, nós estamos aqui falando de educação midiática com um tanto da população que não tem acesso à notícia, que não sabe o que está acontecendo. Mas Né? assim, voltando ainda um pouquinho antes da gente ir até na direção dos fake news, existe houve uma transformação da comunicação e do conhecimento da notícia, né? Depois veio a televisão, depois veio a internet e as múltiplas sequências, transformações que a própria internet proporcionou na vida das pessoas. Depois veio redes sociais, depois veio blogging, microblogging, e tipo assim, parece que tudo virou do lado avesso, né? Até
o Eco, Humberto Eco, diz que a internet deu voz aos idiotas, né? Então, eu gosto desse espaço mais democrático, mas a gente vê tanta idiotice realmente na internet que ele não está errado. Ele não está errado. Não, Mas quem é de que forma disse que os nenhuma. idiotas não podem falar também, né? Deixa eles falarem. Agora eles têm canal para falar. E Uhum. dentro das escolas, parece que ao invés do professor trazer as mídias para dentro da sala, parece que ele teve um momento que ele tentou tirar as mídias de dentro da sala, porque os alunos não prestavam mais atenção, eles ficavam querendo ver as matérias, entre aspas, os posts dos blogs dos amigos deles ou do Instagram, do que quer que seja, né? E esse professor começou a ficar preocupado com o espaço dele que estava sendo invadido pelas mídias. Como é que você analisa isso? Como é que a gente viu do experimento do francês lá atrás, essa transformação toda, e como é que esse professor enxerga essa mídia que invadiu a sala de aula dele e não pediu licença? Pois é, foi tudo muito rápido, né, porque, eu lembro, assim, me formei em jornalismo escrevendo em máquina de escrever, né, então, se você for pensar, isso tem 30 anos, 30 e poucos anos, é uma aceleração que a gente jamais poderia imaginar. E a escola é uma instituição um pouco mais conservadora e a gente sabe que demora para incorporar todas essas questões, né? E a internet trouxe para a gente, né? Você falou assim, o que houve com a notícia, e exatamente é a notícia que hoje em dia nos interessa, né? Porque o suporte, o jornal continua existindo, o rádio, a TV, né? Mas a notícia hoje ela está em todos os lugares, né? Ela não está mais só nesse suporte. E a partir do momento que ela foi para as redes sociais, e aí com tudo que vem junto, né, com as opiniões dos idiotas, entre aspas, né, a falsificação das notícias, isso atingiu uma escala inimaginável. Então, a escola também se recolheu, né, falou: eu não vou colocar dentro de sala de aula uma coisa que eu não domino, que eu não sei. Né? Então, dentro da educação midiática, o que a gente vê hoje, existem programas em vários países, graças a Deus, eu faço parte hoje da Aliança Global para a Educação Midiática da Unesco, são mais de 130 países envolvidos, né? Porém, a gente vê que ainda há uma dificuldade do professor levar isso como disciplina para a sala de aula. A educação midiática continua sendo um aposto, né? Na nossa base nacional comum curricular, ela aparece nos 8º e 9º anos, dentro da disciplina de língua portuguesa. Né? Ela ainda não tem essa dimensão ampla que é o que a gente deseja. Né? No Reino Unido, que é um dos países, né, que mais tem estudado isso, eu tenho tido bastante contato com o professor David Buckingham, que é um dos maiores especialistas em educação midiática do mundo, e ele diz claramente no seu manifesto, que, aliás, vai sair aqui no Brasil, gente, eu fiz a apresentação e a indicação para as edições SESC, é um manifesto incrível que ele escreveu em 2019, justamente dizendo isso, assim, os professores não nascem prontos, não estão prontos para falar de educação midiática, a gente precisa prepará-los, Aham. subsidiá-los, para que eles possam levar esse conteúdo de uma maneira mais ampla, mais global. Né? Porque a educação midiática envolve tudo isso, a leitura, o acesso, a escrita, a leitura crítica. Então, não é simples, não é um pacote simples E que talvez vai qualquer um dar aula, né, sobre isso. sim, sim, mas talvez isso fosse uma formação que deveria ser ampla para os professores, né, Sim, da grande maioria das disciplinas terem ali um pacote, porque quando a gente vê a questão das mídias e desses conhecimentos todos, existem, assuntos em todas as disciplinas. sim, E, com certeza. buscar material na mídia sobre para poder ilustrar, por exemplo, uma atividade em sala de aula e fazer isso sobre a ótica e sobre a lente da educação midiática, seria um enriquecimento forte para basicamente para qualquer matéria, né, Sim. e esses professores poderiam, então, estar sendo amplamente preparados. Como é que é hoje a preparação de professores, então, no Brasil para a educação midiática? Pois é, ainda é incipiente.
A gente, nos anos, em 1982, a Flávia Aidar, que escreveu junto comigo esse livro aqui, ó, Como Não Ser Enganado pelas Fake News, que é um livro editado pela Moderna, para os meninos do Fundamental 2, né? A Uhum. Flávia estava inaugurando na Folha um programa revolucionário que chamava-se Folha Educação, justamente para preparar o professor para levar o jornal para a sala de aula. A Folha doava os exemplares do dia anterior para as escolas e ela me convidou para fazer parte do programa junto com ela para elaborar oficinas e materiais didáticos para subsidiar esse professor para trabalhar com jornal em sala de aula. Já dentro dessa perspectiva, professor do Brasil inteiro, professor de qualquer disciplina, era importante entrar com o jornal em matemática, em português, em história e geografia. Foi um programa que durou 13 anos, extremamente bem sucedido. E na hora que entrou o digital, aí a Folha falou: epa, precisamos parar para pensar como é que vai ser. Né, entrar com Aham. um jornal digital, porque muda. Quer dizer, o fato de eu abrir o jornal e entender que a notícia que está do lado direito ela é mais importante do que está do lado esquerdo, porque o lado direito é o primeiro que eu olho, é simples de mostrar. Quando eu tenho na internet uma barra que rola, uma notícia atrás da outra, uma notícia atrás da outra, um hiperlink que faz com que no terceiro clique eu já não saiba mais qual foi a matéria que eu comecei a ler, é diferente. Né? E É. é esse impacto da internet que a gente está sentindo até hoje. Né? Esse universo online é extremamente complexo, multifacetado, né? E a escola não parou para pensar ainda como é que se vira dentro de tudo isso. Eu acho que a pandemia veio, inclusive, também para dar uma cutucada e falar, pessoal, quem não fez, precisa fazer, precisa Bom, mandar, né? aí eu queria entrar, tinha até anotado aqui já sobre essa questão da pandemia. Eu acho que a pandemia deu um belo empurrãozinho num monte de coisas, né, Sem nessa dúvida. questão da havia já um debate importante para a educação midiática que você já tangenciou, daqui a pouco a gente volta para ele, que é o do fake news, mas a pandemia meio que colocou o conhe as informações digitais, ou tudo do digital, ela colocou à frente, porque era o único caminho, da educação até chegar aos estudantes, tanto que você até mencionou aí que, por falta de infraestrutura e de condições no nosso país, muitos estudantes ficaram sem acesso à educação, né, porque não tinham esse canal digital, não tinha essa infraestrutura. A situação, de certa forma, ela ficou mais complexa, do ponto de vista da Sim. educação midiática, até porque, tudo explodiu no pós-pandemia, mas a formação desses professores e a preparação das escolas, você acha que houve uma sensibilização maior? Você percebeu que você foi uma chamada, por exemplo, para essas escolas, para Ah, vamos tratar disso? nunca trabalhei tanto na minha vida como na pandemia. Que maravilha! Não tenha dúvida, né? Porque as escolas se deram conta, primeiro que é assim, né? O que que é a gente está, como diz o nome, mediado pela mídia. A mídia está no meio, né? Aham. Então, se a gente está mediado, tudo que a gente está fazendo hoje, praticamente, tem essa mediação, como é que a gente não pensa nisso na educação? Como é que isso não é parte do currículo, das preocupações, da formação? Não tem jeito, não tem jeito. Né? Os professores trouxeram N casos, né, de como é que eu faço, desde as crianças de 4, 5 anos que ligavam a câmera e depois a pessoa ouvia o barulhinho, inclusive, né, do desenho animado no YouTube, essas coisas, e você faz o quê? Aquilo. É. Né? Então, teve que realmente repensar, rever e incluir essas mídias. Quer dizer, eu tenho visto escolas que incorporaram o celular. Não adianta proibir. Vamos trazer aqui, vamos transformar em ferramenta de pesquisa, de estudo e de reflexão. Né? Perfeito, Que perfeito. instrumento é esse? O que tem nesse celular? Por que vicia? Vamos olhar junto às redes sociais, né? Então, saiu agora a pesquisa, o TIC Kids Online, que deu conta, né? São dados interessantíssimos, recomendo, os dados são públicos, está no CETIC, Aham. que nos fez refletir muitíssimo.
né? Inclusive, o dado que mais chocou, eu estive no congresso que apresentaram, foi que as crianças estavam dando preferência a pedir orientação sobre saúde mental, se aconselhar aos influencers, né, nas redes sociais do que dentro de casa. Meu Gente, Deus, meu Deus do céu. tem Não, alguma coisa para a gente pensar, né? não, estão acontecendo fenômenos. Outro dia aqui em casa, eu recebi uma família para passar as férias. A nossa casa aqui é de frente para o mar, então é um amigo daqui de Portugal mesmo, e eles vieram para passar uma semana com a gente. E eles convidavam os filhos para ver se eles queriam ir para a praia. E eles não queriam, eles queriam ficar em casa com seus smartphones, com a internet boa, e se recusaram basicamente todos os dias para ir para a praia. Imagine, Janu, quando a gente era criança e chamava para ir para a praia, você Pelo já era, amor de Deus! você já estava lá fora já com seus brinquedos prontos para ir para a praia. Hoje é difícil. Um amigo até falou que uma charge que ele viu acho que na própria internet, de que antes os pais brigavam com a gente para a gente entrar para dentro de casa, né? Agora o pai briga para a gente Para sair, para as sair, é crianças isso. saírem de É, casa. é, Agora, existe essa perfeito. questão, já começando a apontar na direção do fake news, que é uma coisa anterior ao fake news ainda, que um dos pontos fundamentais da educação midiática tem a ver com ensinar as crianças a saber filtrar Uhum. que é, e aos pais também, porque os pais não tiveram essa educação. Então, muitos dos problemas que a gente vê nos filhos hoje também estão nos pais. Como filtrar informação, conteúdo e como usar, como remir o tempo, como prestar atenção em quanto tempo você está dedicando àquela mídia, o quanto da sua vida está passando por você. E aí, como é que você acha disso? Pois é, quem encontrar a receita vai ficar rico, rico de maré de si, né? Como se diz na minha terra. É a questão do nosso tempo, né? É a questão do nosso tempo. Estamos passando horas e horas e a gente sabe que os algoritmos, que a estrutura do TikTok, do Instagram é feita para isso, para nos prender ali. E quanto mais tempo a gente passa, quanto mais atenção, né? Porque a briga é a tal da economia da atenção, tá todo mundo atrás da nossa atenção, né? Mas as crianças não Então, estão sabendo nada disso, né? Os pois adolescentes que. é, então, isso é que é importante, né? Hoje, por coincidência, eu estou com um trabalho com podcast, que eu ainda não posso revelar, mas a ideia é ouvir os jovens, e eu estava com 4 jovens exatamente dizendo isso, assim, a gente sabe que a gente está perdendo tempo, né? Uma Olha, delas, inclusive, muito conscientemente disse: eu até programo lá no aplicativo que se eu fico mais do que 3 horas por dia, ele apita lá. Mas às vezes eu não consigo. olha, E tem eu 3 horas, sei né? exatamente, 3 horas por dia, que é muito tempo. E eles ainda contaram, né? São jovens que estão na escola, fazem esporte, a outra faz música, enfim, tem outras atividades no mundo offline, mas na hora que entra no online, a coisa complica. Né? Na pandemia, alguns professores trouxeram isso para a gente, assim, a gente não consegue falar com os pais, porque enquanto os meninos estão na aula online, esses pais estão metidos lá no seu computador, no seu celular, e a gente já teve relato de criança puxando o rosto do pai, sai do celular, olha para mim, né? Por isso Então, que a eu falei, primeira... os pais também não receberam essa Não, orientação, né? não. Estão Precisa perdidos ser também. repensado, precisa ser repensado porque é na família o primeiro exemplo, né? É. Então, E muitas você, vezes estão... Janu? E você? Me diz como é que é a sua vida, que você é uma pessoa consciente nessa questão do uso correto do celular, do tempo, vamos para o confessionário agora. Me diz, Pois é, estava contando... ou você também tem uma dificuldade, tipo assim, esses algoritmos estão engolindo a sua vida também. Vamos ser, como é que está do seu Eu lado? não acho que eu sou muito diferente, eu estava contando para os meninos, porque sempre que eu faço essas entrevistas, eu conto de mim primeiro, né? Aham. Então, eu estava dizendo para eles que eu acho que eu não sou uma pessoa ainda adaptada. Por exemplo, eu adoro o Twitter, porque eu acho que é um lugar onde eu encontro meus colegas jornalistas, eu encontro notícias, mas eu não posto.
no Twitter. Eu tenho dificuldade de escrever 2, 3 linhas e depois mais 2, 3 linhas, mas depois mais 2, 3 linhas. Aquele fio do Twitter, para mim, é enlouquecedor. Eu sei fazer texto. No WhatsApp eu faço textos, faço frases completas. Essa coisa que os jovens têm, sei lá, às vezes meus filhos, mãe, aí manda. Tudo bem? Manda. E aí, para falar um assunto, 10 mensagens, né? Então, eu falo, esse pensamento truncado eu sou incapaz de ter. E eu uso mesmo as redes sociais, se for procurar nas minhas, não tem nada da minha vida pessoal. Eu não acho que é lugar para isso. Agora, as minhas coisas, como eu sou uma figura que tem um trabalho público, que tem, né, eu sou articulista do Nexo Jornal, eu sou pesquisadora de folclore, então tem coisas que eu acho que é interessante eu compartilhar. Então, para mim, é um lugar de compartilhar. E eu tenho algumas pessoas em alguns canais que eu sigo. Então, quando essas pessoas postam, eu paro, leio e presto atenção. E aí, a minha história é essa, eu ligo na hora que eu começo a trabalhar, e a hora que cai a caneta aqui, 6, 7 horas, a não ser que os meus filhos estejam na rua, que mãe é mãe. Aí, se os meninos estão na rua, eu fico ligada, porque Mas então a tenho Janu não rola preocupação. Instagram? Muito pouco. E assim, eu sofro, hein? Porque é assim, eu vou, reviso o texto, eu vejo se está faltando uma vírgula, se tá faltando... Aí, outro dia eu estava no congresso, e aí uma amiga falou assim, você está aí no congresso? Vai postando, vai soltando. Imagina que eu estou num congresso, olhando alguém apresentar um negócio, e eu estou aqui escrevendo e postando. Eu sou incapaz. Eu, literalmente, multitask, nesse nível, eu não sou. Porque assim, ou eu bem estou lá prestando atenção na apresentação dos dados, ou eu bem estou na rede social escrevendo para o meu público, que eu não vou escrever qualquer coisa. Então, eu tenho, sim, dificuldade, e eu acho que tem muito a ver com essa questão da superficialidade. Se eu abordo uma coisa, eu gosto de ter algum conteúdo, alguma substância. Então, assim, nunca na minha vida eu fotografei um prato de comida e postei, gente. Assim, nada contra quem faz, mas não faz sentido. Para mim, Eu não já faz sentido. fotografei um acarajé uma vez e postei o acarajé que eu estava comendo. Mas, Mas, Janu, enfim. algumas dicas, então, para os professores que entenderam a importância da educação midiática, a importância de conseguir ajudar os seus estudantes e talvez os familiares dos seus estudantes a entenderem a questão da remissão do tempo, que é fundamental, e do filtro, como duas ferramentas, eu diria, básicas da educação midiática de hoje, para essa realidade que a gente está vivendo hoje. Porque lá na época do francês, lá, ele trazia o jornal para dentro e falava, pelo amor de Deus, leia esse jornal e vamos estudar esse jornal aqui. As crianças liam, levavam para seus pais ficavam admirados de como que as crianças começaram a tocar nos assuntos que eram mais dos adultos. Já hoje os filhos trazem assuntos cabeludos que o pai arregala o olho e fala, meu Deus, como é que tu sabes disso? Que nem eu sei direito. Né? Até do ponto de vista política, do ponto de vista de sexo, do ponto de vista de qualquer coisa. Verdade. Como é que a gente ajuda esse professor a ajudar seus estudantes e seus familiares a remir o tempo e a filtrar melhor? Quais são as dicas da Janu para isso, os assuntos? Primeiro que é um projeto para a vida toda, né? Então, começa lá na educação infantil e não acaba nunca mais. Nunca né? mais. Né? Porque a gente só aprende a fazer curadoria da informação fazendo. Né? Então, é a mesma coisa que fala assim, como é que você forma um leitor? Com muita leitura. Não tem outro Exatamente. jeito. Com muitos livros, com uma biblioteca diversificada, com tudo. Então, assim, vamos entrar junto, então, na internet, vamos ver, vamos entender por que esses meninos têm alguns influencers que eles amam, que esses influencers têm uma, como o próprio nome diz, né, uma influência determinante na maneira como eles veem o mundo, na maneira como eles entendem o que está acontecendo. Vamos sentar, vamos ver junto. Dá trabalho, viu? Eu vou avisar. Dá trabalho. Fazer junto, olhar, entender esse mundo. Mas eu não vejo outro caminho que não seja esse. Não tem Entendi. jeito. Né? Então, eu acho que esse é o... E depois é o exemplo, né? É a gente pensar como é que também a gente está gastando o nosso tempo,
né? O quanto a gente está dedicando para isso, né? Uhum. E dar esse exemplo, quer dizer, muitos pais hoje em dia não leem mais, a gente não vê mais. Aí fala assim, ah, meu filho não lê, por que será? Né? E é um debate fundamental, então, para o professor trazer com o seu estudante, né? Ou seja, Eu acho. sentar em rodas, e conversar com ele sobre isso, trazer essas realidades, que nós estamos vivendo, que são cruéis, né? De como o nosso tempo está sendo roubado da gente e das crianças, dos adolescentes, e E, como a e questão do filtro também é importante. E trazer, ó, a gente lançou no final do ano passado o hashtag Show Fake News, uma história sobre verdades e mentiras que eu lancei com o Maurício de Souza. Então, a ideia foi trazer os personagens da turma da Mônica Jovem para esse universo, né? E, obviamente, sempre fui apaixonada pela Tina, que é a jornalista Eu da também. turma, né? E aí eu cresci a Tina, né? Falei com o Maurício, Aham, falei, ó, a Tina tem que sair da faculdade, agora ela é uma jornalista. Ela aham. trabalha numa agência de checagem de notícias e ela tem uma página no Instagram. E Olha. aí, por meio da Tina, né, a gente falou nessa aventura. A turma da Mônica enfrenta um problema X, que eu não vou dar spoiler, né? Aham, Mas é como a Tina, junto com a turma, encaminha essa questão do bullying, do discurso de ódio, da notícia falsa. Quer dizer, a Magali passa mal lá pelas umas tantas, porque ela come alguma coisa que alguém manda ela comer no YouTube. Então, são coisas do cotidiano dos meninos que a gente precisa tratar, né? aham, E o livro, eu acho que muito do sucesso tem sido isso, assim, muitas vezes o professor não sabe como começar. Como é que eu vou aham. levar isso para a sala de aula, né? Então, a gente tem produzido materiais para puxar esse fio, né? E Interessante. aí o professor é soberano, ele sempre vai saber de maneira pedagógica, né, dentro do seu projeto pedagógico, abordar esse assunto e colher bons frutos, porque é impossível você conduzir que o menino não reflita. Ele É. precisa, muitas vezes, só começar, né? Começar o assunto. Então, caindo agora no fake news, eu acho que esse é um assunto que a gente tocou nele ao longo da nossa conversa e o quanto isso efetivamente está impactando negativamente a vida dos adolescentes e dos jovens, dos estudantes, vamos dizer assim. Você acha que eles percebem esse prejuízo ou eles mais ignoram? Eh, o quanto, porque o fake news ele influencia muito a vida política, a vida eleitoral, a vida, né, de empresários, de negócios, talvez, mas o quanto isso hoje, tem impactado a vida dos jovens, dos estudantes? Olha, a pandemia foi o grande exemplo, né? Quando o Tedros Adhanom, né, a Da Organização Organização Mundial da Mundial de Saúde. Saúde, né, veio a público dizer temos dois vírus para matar, o da Covid-19 e o da desinformação, deu-se, estava dado. Aham. Né? Então, as crianças e os jovens sentiram isso. Né? Vou virar jacaré se me vacinar? Devo usar máscara? Isso é Devo um, vacinar, não devo, né? exatamente. Então, isso eles viram o tamanho do impacto, né? E Uhum. principalmente, eu acho, né? Eles perceberam o quanto as notícias falsas elas tiram a credibilidade de instituições como a ciência, né? Então, assim, o menino vai lá e assiste um vídeo de alguém dizendo: Olha, eu tenho como provar que a Terra é plana. O cara estava na escola, ele viu, ele entendeu o que acontece. Então, assim, é um dano muito grave, né? Outro dia eu estava lendo uma colunista da Folha, a Alessandra Orofino, que ela falou: Olha, para mim, o dano maior para essa geração é que eles vão crescer acreditando em mentiras. Eles não vão mais saber diferenciar o que é verdade do que é mentira. E Aí isso corrói todo o sistema social. educacional, É. Aí né? que entra a importância da educação midiática, né. Aí Sem que dúvida, ela é sem fundamental, dúvida, então, para uma geração inteira e para as sem próximas dúvida, gerações que vão vir logo em seguida. Qual sem é o dúvida. futuro da educação midiática, Janu, para você? Como é que você vê? Olha, Pensa num futuro, 3 futuros aí para a educação midiática, vai. Um que seria o ideal, que você acha que, olha, seria o ideal para que as escolas e os estudantes tivessem.
uma que será mais próximo da realidade, mas conta também um que, se nós não tomarmos cuidado e não chegarmos a uma consciência, ele pode também vir a acontecer um cenário mais tenebroso. Olha, o ideal é que realmente a gente tenha os governos, né? Isso que o professor David Buckingham fala claramente, é uma política pública. O MEC tem que chegar lá e instituir a educação midiática como disciplina, da educação infantil até o ensino médio. Fim. Isso Sair de ser esse é uma apêndice. é uma realidade, não se discute, e aí trabalhar com a formação dos professores para que isso aconteça, né, de uma maneira sustentável. Né? O segundo cenário é o que a gente está vivendo, algumas iniciativas aqui e acolá, né? As escolas, principalmente o ensino médio, eu tenho visto, os itinerários formativos, eu vou botar onde? Em tecnologia, aí põe um pouco em robótica, um pouco, né, em computação, e vai jogando lá do jeito que dá. Que também a gente sabe que sem estrutura, sem um projeto pedagógico, são iniciativas que não vão se sustentar, serão pontuais, né? Muitas instituições também a gente vê, eu estou fazendo educação midiática, são campanhas, né? E a campanha é importante, esclarece, mas não forma, né? Uma formação consistente, ela leva tempo, né? A educomunicação virar disciplina foi preciso um caminho, né? Virar formação para professor não é da noite para o dia, não é receita de bolo. Vou Aham, dar uns planos de aula de educação midiática e está resolvido. É o que se aham, faz e a gente sabe que não é, está longe disso de aham. resolver o problema. E Até por porque a fim, própria mídia muda muito, né, o exatamente, próprio local onde se pesquisa isso, todo dia é muito diferente do dia é anterior. dinâmico, é Exatamente. dinâmico. E por fim é isso, né? O que nós estamos vivendo. Negligenciar esse assunto, enfiar para debaixo do tapete, porque é complicado. São temas cabeludos. Eu não sei como é que eu abordo isso em sala de aula. Melhor fechar a porta e deixar eles lá fora. A gente vai ter o que a gente teve hoje: polarização, discurso de ódio, bullying, né? Violência online, assédio, pedofilia. Esse cenário horroroso que a gente tem aí e que cabe a cada um de nós, né, como indivíduo, como familiares, como educadores, né, e como governo, poder público, mudar essa situação. É nisso que eu acredito. Maravilha. Uma última pergunta ainda relacionada a futuro. Quando você vê esses metaversos, realidades mistas, essa imersão, né, é quase que a gente entrando na mídia, né, e a gente sendo a mídia dentro da mídia, né? Como é que você vê com preocupação esse viver um mundo dentro da mídia, eh, Então, ou ou você vê com bons olhos? eu acho que vai ser inevitável, Robson. É aquela velha história, entendeu? Um dia ele vai pegar um celular e vai acessar. Um dia, os meninos já estão nos games, né? Eu vejo meus filhos, eles já estão lá, já estão jogando. Eu acho que é inevitável. O que eu acho é isso. Novamente, eu digo, não dá para fechar a porta e deixar do lado de fora e dizer que não é comigo. A gente tem que começar a estudar, começar a entender, né, fazer as pesquisas, levar isso a sério, porque todos nós estaremos lá no metaverso daqui a algum tempo. A gente pode repetir essa conversa daqui a um ano ou dois, e eu acredito que já vai ser diferente. Maravilha, Janu. Delicioso falar com você e entender Oh, mais um pouco sobre educação midiática e principalmente trazer esse assunto à tona para que o nosso educador e para que os pais também e também os estudantes, que são sem os dúvida. maiores interessados nessa história toda, possam ter essa consciência maior, né, de o que que eles da necessidade de uma educação midiática séria para o nosso país e também para a própria, saúde de uma geração inteira, saúde mental, Isso. eh, a questão econômica também. Existem vários outros fatores que podem influenciar. Essa questão, por exemplo, de remir o tempo tem totalmente a ver com questões econômicas. Tem gente que fala: "Como é que vai ser essa geração no futuro?", né, Pois como é é. que eles vão estar, trabalhando e corre para o banheiro para fazer alguma coisa no celular para depois É, voltar e continuar a trabalhar. Então, é realmente isso.
Eu agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade e estamos junto. Vamos lá, a causa é a mesma. Muito obrigado, Janu. Pois é, pessoal. Então, esse foi o nosso Conversas Transformadoras de hoje. E você pode ter acesso ao nosso acervo de conversas e outros conteúdos no site do Instituto Significare. Para isso, acesse o www.significare.org.br. Se você estiver assistindo no YouTube, não esquece de assinar o nosso canal e dar o seu like. E o Conversas Transformadoras também está disponível nos principais serviços de streaming de podcast. Um abraço e até o próximo. Um abraço, até mais.